Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, a mais uma aulinha de filosofia para crianças e idosos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Dana, esta é a boneca Sofia e eu quero deixar um abraço especial para todos os amigos, amigas, professores e professoras, pais, mamães, avós, e em especial as crianças que frequentam meu canal também, que assistem as minhas aulinhas que são feitas com muito carinho, muito amor para vocês. Confesso que não é fácil todos os dias trazer uma história diferente, porque nós precisamos estudar bastante, ter conhecimento de vários assuntos, de várias áreas, como eu sempre digo que é importante, mas é gratificante, é grandioso, porque a gente recebe esse carinho de vocês, esse feedback, e não há nada melhor do que fazer um trabalho que as pessoas venham a gostar, a apreciar e nos dizer: olha, conta aquela historinha daquela pessoa, conta aquela historinha daquilo que aconteceu. Então, eu tenho uma lista enorme de assuntos para contar histórias para vocês, e sem contar que as minhas bonecas e os meus bonecos estão sempre inventando histórias. Então, para a gente fazer histórias, inventar histórias é muito legal, a gente se alimenta de histórias. É por isso que eu sou gordinha, tá vendo? Porque eu me alimento de muitas histórias todos os dias. E Sofia também gosta muito de ouvir e criar histórias, Então, que nós possamos aprender essa arte de narrar histórias, que é uma arte que não se acaba, é uma tradição desde a criação do homem até os tempos atuais, ele contar, narrar suas histórias oralmente, e depois que surgiu a imprensa, foram criados os livros e as histórias passaram a ser escritas, a ser impressas. Então, a história saiu da oralidade para a publicação, para a impressão, para os editores, tipografias. Mas a história oral continua sendo muito apreciada, e ela é contada em museus, shopping centers, e parques de diversão, parques nacionais e florestais. E a história, eu deixo aqui o meu abraço especial para as contadoras e contadores de histórias do meu estado, do Rio Grande do Norte, que há muitas professoras que contam histórias em sala de aula e apreciam essa arte de contar histórias, Eu conheço muitas. Então, eu não sou apenas uma, existem muitas contadoras de histórias, eu estou aqui representando uma delas. Eu moro no Rio Grande do Norte, e onde eu moro tem muitas contadoras de histórias. A gente encontra em cada esquina uma contadora de histórias, eu costumo dizer isso. A minha bisavó foi contadora de histórias, a minha avó também foi, a minha mãe traz esse legado que passou para mim. Então é um costume que passa de pai para filho, uma tradição cultural. Mas vamos deixar de blá 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 e vem conosco ouvir a história desta tarde linda, Aqui está uma tarde belíssima, eu não sei como é que se encontra a tarde de vocês aí, mas aqui tem sol, o céu está bem azulado, os pássaros vocês devem estar ouvindo cantarem, os animais estão felizes, os pássaros estão soltos, viu, gente? São os pássaros nas árvores. Aqui eu moro perto de um mangue, E tem umas árvores nos terreiros, nas casas das pessoas. E esse passarinho que está cantando, ele não está preso, ele está solto. Ele pode entrar e sair da sua casinha quando ele quiser. Então, nós temos pássaros, galinhas também nos terreiros, cocoricó, quem não gosta de uma galinha. E temos muitos gatinhos. Sim, temos muitos gatinhos. Então, vamos parar
e vamos conversar. Eu e Sofia trazemos hoje para vocês a história de um cientista que marcou a biologia, né? O nome dele é Charles Darwin. Quem já ouviu falar em Charles Darwin? Pois bem, hoje nós vamos estudar a história do menino, um menino que cresceu, casou-se, teve filhos, mas desde pequenino ele foi muito curioso, colecionava, né, borboletas mortas, colecionava bichinhos mortos, tinha muitas coleções de bichinhos mortos, e desde pequeno ele entendeu, ele tinha esse lado cientista voltado para a biologia. Então nós vamos conhecer um pouco do menino Charles Darwin e do homem Charles Darwin, né? Porque todo homem, ele nasce menino para primeiro tornar-se homem. Por isso que nós vamos desde a infância até a idade adulta. Então vamos à historinha. O menino Charles Darwin. Era uma vez um menino chamado Robert Waring Darwin, né? Não, minto, gente, desculpe. Era uma vez um menino chamado Charles Robert Darwin, né? E foi um importante naturalista. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809. Lembre-se o nome, Charles Robert Darwin, mais conhecido como Charles Darwin. Nasceu nesta data, na Inglaterra, ele era britânico, foi um importante pesquisador desde pequenino, muito jovem, ele já fazia pesquisas, ele já tinha sua lupazinha ali, olhando como as flores desabrochavam, como as borboletas voavam, como as abelhas pegavam o pólen das flores, sempre foi um curioso, viu? Então, esse importante pesquisador, desde muito jovem, já demonstrava seu amor pela ciência, dedicando as suas coleções e a realizar experimentos. Sim, ele experimentava, fazia experimentos, ele tinha um laboratório de química em casa e junto com seu irmão faziam experiências. Por pouco não explodiram várias vezes o laboratório de química, mas eles eram bem cuidadosos, então nunca explodiram o laboratório de química, como eu já fiz uma vez. Explodi o meu laboratório de química, uma pequena explosãozinha, mas assustou todo mundo que estava na aula. Eu não sou boa de química. Então, Darwin o nome do seu pai era... O nome do seu pai, que eu falei errado no início, dizendo que era o nome dele, não. O nome do pai era Robert Waring Darwin e o nome da mãe, Susana Wedgwood. Então, a mãe de Darwin faleceu quando ele ainda era uma criancinha, muito jovem. Charles Darwin perdeu a sua mãe. Ele perdeu a mãe com 8 anos de idade e ficou muitos dias triste, né? Ele ficou chamando pela mãe: eu quero minha mamãe, eu quero minha mamá, eu quero minha mamãe aqui, para onde ela foi? Ele ficou triste demais, porque ele era muito apegado à sua mamãe, então a sua vida ficou durante muito tempo assim. Ele ficou sem querer saber das flores, sem querer saber das plantas, sem querer saber dos animais, mas a tristeza foi passando aos cuidados do seu pai, aos cuidados das suas 3 irmãs e do seu irmãozinho, que gostava muito dele, indo para o laboratório de química, indo passear com o irmão. Ele foi esquecendo um pouco a saudade da mãe e foi retomando as suas coisinhas, né? Aos poucos. Desde pequeno, Darwin era interessado pela natureza, como eu já disse, né? E sempre foi um grande colecionador, também já disse, e aprendeu a pescar e a caçar. Charles morava junto da natureza, então tudo que envolvia a natureza chamava a atenção dele. Os rios, né? As montanhas, as florestas, as estações do ano, tudo que fosse natureza
Charles Darwin, até os seres vivos, ele tinha curiosidade de saber como se dava esse processo de aquele crescimento, de onde vieram os seres vivos. Ele sempre teve curiosidade. A gente vai ver lá na frente, né? Essa história toda de Charles Darwin. Então, ele foi um menino muito curioso, né? Quando Charles Darwin completou 16 anos, ele iniciou de imediato, aos 16 anos, gente. Darwin iniciou o curso de medicina, né? Mas na sua família todo mundo seguia essa tradição de estudar medicina, só que durante as aulas, né, naquelas aulas que ele tinha que fazer uma cirurgia sem usar anestesia, e aí ele via as pessoas sentirem dores e tal, ele se sentiu incomodado, né, durante aquelas aulas. Então ele descobriu que não era aquilo que ele queria outra coisa, menos ser médico. Ele queria fazer algo pela... Ele queria fazer algo pela humanidade, mas que fosse importante, mas que não... Ele percebeu que não era medicina o que ele gostava, né? Então, ele deixou o pai dele decepcionado. Mas, Darwin, você tem que estudar medicina, tem que seguir os seus tios, os seus avós. Todo mundo fez medicina na família. Ah, papai, eu não gosto de medicina, não me sinto bem em ver aquelas pessoas sofrendo, fazendo cirurgia, sem anestesia. Eu quero seguir outra coisa. Então, né, quando Darwin abandonou o curso de medicina, ele foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge, né, para cursar artes. E o pai queria que ele se tornasse clérigo de uma igreja anglicana. Mas o que aconteceu na vida de Darwin, que apareceu um homem chamado John Stevens Henslow, um naturalista dedicado à botânica. Botânica é uma parte da biologia que estuda as plantas, né? Para quem gosta de estudar as plantas, tá aí uma parte da biologia, a botânica, que estuda as plantas, muito interessante, né? Estudar as plantas, as flores, as gimnospermas, angiospermas e todos esses outros tipos de plantas, né? Que muitas plantas existem no mundo inteiro. Na nossa floresta amazônica existe uma diversidade de plantas, de árvores, de flores, de todo tipo de planta que você imaginar. Um botânico fica muito feliz se fosse outro na floresta amazônica, né? Então, Darwin conheceu John Stevens e, junto com esse pesquisador, né, que foi muito importante na sua vida, né, o que John Stevens fez para Darwin, o indicou para participar da tripulação de um navio, né, um navio de pesquisa que estava para partir, né, para viajar por vários lugares do mundo. Esse navio é chamado HMS Beagle, mais conhecido como Beagle, né? Então, o HMS Beagle foi um navio que fez uma grande viagem, que passou por várias regiões do mundo. E Darwin embarcou no Beagle em 27 de dezembro de 1831. Sim, gente, né? E durante 5 anos, o que fez Darwin nesse navio, ele não foi brincar no navio, não. Ele foi fazer pesquisa, ele coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo. Sim, e ele ficava pensando assim, como ocorrem as mudanças nas espécies, como as espécies mudam assim, de tempos em tempos. Ele ficava pensando, né? Ele observava onde o navio parava, ele ficava observando as espécies, né? Não somente plantas, mas todas as espécies, os seres vivos, ele observou os seres vivos, né? Os seres vivos como os animais, o homem, né? E dentre esses animais, os dinossauros, ossos dos dinossauros,
ossos de bichos, observou os bichos, ele observou as plantas também, mas principalmente os homens, os seres vivos, né? Mais precisamente esses. Então, Darwin foi observando, coletou essas observações, né? E coletou fez algumas pesquisas geológicas, né? E quando o navio chegou nas Ilhas Galápagos, né? Darwin percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros diferentes. E ele ficou pensando, provavelmente essa especificidade apresenta relação com as características do meio onde eles vivem. Sim, cada um tem uma característica dos meios onde vivem. Sim, 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 sim. E essa análise foi importante para que Darwin entendesse o processo de seleção natural por ele proposto. Darwin propôs, né, uma teoria da seleção natural. E como seria essa teoria, né? A teoria da seleção natural foi proposta por Darwin em sua principal obra, A Origem das Espécies. Então, quem tiver curiosidade de conhecer a teoria de Darwin, leia essa obra. É muito importante, como eu sempre digo, a gente saber de vários assuntos. É importante conhecer Charles Darwin, porque ele traz uma nova teoria de criação da vida, né? Existem duas teorias que são aceitas hoje no mundo sobre a criação do homem, né? O homem que eu digo, os seres vivos, né? O criacionismo, que é sobre... que diz a criação de Deus, né, que Deus criou o homem a partir, né, toda aquela história da Bíblia Sagrada de como Deus criou o homem, a mulher, as espécies, as outras espécies, os animais, né? Então tem toda a história na Bíblia Sagrada que diz o criacionismo de Deus. E tem o evolucionismo, a evolução das espécies, de Charles Darwin, que vocês vão encontrar nesse livro, A Origem das Espécies, né? Que é onde Darwin fez a sua pesquisa. Então, vocês pesquisem e tenham conhecimento da biologia para entender a vida, né? Para entender como nós chegamos até aqui e por que nós mudamos tanto ao longo dos séculos, né? Então, essa teoria da seleção natural de Darwin, né? De acordo com essa teoria, todos os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver no meio ambiente. E o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto. Então, aquele que tivesse mais sabedoria, aquele que fosse mais ágil, era que o meio é o ambiente ali, né? Tudo que envolve a natureza. Então, a natureza fazia uma seleção daquele mais inteligente, mais esperto. E aquele que era mais inteligente era selecionado, responsável pela seleção, né, da sua turma, e aí ele passava para uma nova geração. Os outros se acabavam, né? E aí perpetuava o melhor, sempre perpetuando, sempre ficando melhor. Por isso que a seleção natural era uma seleção da própria natureza. Sobrevivia o que fosse mais apto, o mais esperto, né? Então, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características aos seus descendentes. E com o tempo, as características vantajosas permaneceriam, né? Então, quem fosse mais inteligente, fosse dotado de conhecimento, curiosidade, e as características físicas também, nariz, boca, né, ombros largos, ombros pequenos, finos, né, as mãos, os dedos. Então, essas características, Darwin disse que foi tudo uma seleção. O mais apto, o mais forte, sobreviveu, e as características dele
do seu corpo, do seu físico, foram passando para os demais. E assim nós fomos evoluindo. É por isso que existe a teoria que diz, né, essa teoria de Darwin, diz que mostra que nós começamos lá nos primatas, e os primatas foram evoluindo até chegar ao Homo sapiens sapiens. Vocês pesquisem como se deu essa evolução, né, do homem desde os primatas até o Homo sapiens sapiens. É muito importante, tem o Homo sapiens e tem o Homo sapiens sapiens, né? Então essa foi a teoria da seleção natural de Charles Darwin. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês que Darwin, ele cresceu, né, fazendo esses estudos, fazendo essa pesquisa da seleção natural na origem das espécies. Ele tinha curiosidade e ele dizia que nós não fomos criados por Deus, nós fomos evoluindo, né, desde que surgiu o mundo, que nós vamos evoluindo, e o mais apto, como eu disse, o mais esperto, vai sobrevivendo e transmitindo as suas características principais para as próximas gerações. E aí as gerações vão sobrevivendo, vai saindo os mais espertos e vão vindo outros, e assim nós vamos nos modificando ao longo dos tempos, né? Isso o que Charles Darwin dizia. Aí Darwin casou-se em 1839 com uma mulher muito bonita chamada Emma Wedgwood. Sim, sua prima de primeiro grau, casou-se com a priminha, tudo entre família. E ele teve 10 filhos com Emma. Dos seus 10 filhos, 3 morreram. Uma pena, os 3 filhos de Darwin morreram quando ainda eram pequeninos, sendo a morte mais marcante para Darwin a de sua filha Annezinha, que tinha apenas 10 anos de idade. Darwin ficou novamente muito triste, sofreu bastante com a morte de Anne, ficou deprimido, abandonou os seus estudos, se recolheu numa casinha e foi viver a sua dor, né, pela morte da sua filhinha Anne, né, a quem ele tinha tanto se apegado, para quem ele mostrava as suas coleções de botânica, para quem ele contava sobre a sua origem, a sua teoria de seleção natural das espécies, para quem ele lia o livro que estava escrevendo, né? Então Anne era muito especial para Darwin, né? Assim, era uma menininha a filhinha que ele mais se aproximou, né? Ele também sentiu, claro, a morte dos outros, mas Anne foi a que mais marcou, né? Então, o Darwin, gente, ele era muito, assim, ele era uma pessoa muito sensível. Os cientistas, as pessoas dizem, cientistas são pessoas frias, são pessoas que não têm sentimentos. Não, o Darwin tinha sentimentos, sim. O Darwin tinha emoções, ele tinha momentos que ele ficava triste, tinha momentos de alegria, ele tinha momentos de raiva, como todo mundo tem. Ele tinha empatia pelas pessoas, empatia é se colocar no lugar dos outros. Então o Darwin era um cientista muito, muito cheio de emoções, de sentimentos, né? Diferente de outros cientistas por aí que nós vemos que não choram, que não ficam tristes, né? Eles simplesmente não demonstram tristeza, mas na verdade, no fundo, todo mundo tem um pouco de tristeza, isso que eu sei. Então, o Darwin voltou para a Inglaterra depois da sua pesquisa lá no navio Beagle, né? E ele compreendeu que as espécies sofriam mudanças no decorrer do tempo. No início, assim que chegou na Inglaterra, ele não quis publicar as suas pesquisas de imediato, né? Porque as suas pesquisas, né, iam contra a religião católica, né? E poderia dar uma reviravolta, causar uma revolução na igreja católica, né? Então ele achou melhor ficar quietinho. Aí ele primeiro começou a publicar livros sobre fauna, flora,
né, as plantas, sobre os bichinhos, falando dos locais que ele visitou no Beagle, lá no navio, né? Ele foi devagarzinho, ele disse, não vou publicar agora porque vai dar muito rebuliço. Vou primeiro publicar sobre essas plantinhas, sobre esses passarinhos, e depois eu faço publicação sobre o homem, né, e os animais. Vou com calma, temos que ter paciência. E aí, em 1958, né, ele recebeu uma carta de Alfred Wallace e percebeu que esse naturalista também havia chegado às mesmas conclusões que ele, né? Então, esse Alfred Wallace, né, vinha pesquisando, fazendo a mesma pesquisa de Charles Darwin, e os dois descobriram, né, a teoria da seleção das espécies por igual. E o que fez Darwin, né, escreveu sua obra o mais rápido possível, né, mas o lançamento não ocorreu de imediato. E só com a ajuda de Hooker e Lyell, que foram dois pesquisadores e seus amigos, né, que eram seus amigos, e com a ajuda, Darwin recebeu a ajuda de Wallace, e eles apresentaram os Darwin, Wallace, Hooker, Lyell, esses 4 pesquisadores apresentaram seus artigos no mesmo dia, né, evitando assim que o Alfred Russel publicasse antes que eles. Foram espertos, né? Então, a obra principal de Darwin, A Origem das Espécies, né, que inicialmente foi escrita como A Origem das Espécies por meio da seleção natural, né, e depois passou a ser Origem das Espécies, foi um sucesso de vendas. E como eu já disse, não foi bem recebida pelos religiosos da sua época, né? E até hoje, alguns religiosos não querem saber dessa coisa de seleção natural. Eles dizem que o homem foi Deus que criou, Deus criou todas as coisas. Então há essa questão, né? Essa coisa, essas duas evoluções, né? Essas duas criações do homem, né? Que nós precisamos entender, entender e decidir de que lado nós ficamos, entre o criacionismo ou entre o evolucionismo, entre Deus ou entre Charles Darwin. Então, a ciência fica com Charles Darwin, a igreja fica com Deus. E nós que somos simples mortais, que não somos pesquisadores, que apenas estamos aqui para conhecer as coisas, para adquirir conhecimento, com quem nós ficamos? Eu fico com os dois, eu fico na balança, no meio, ali na metade, entre um e entre outro, mas sempre pendemos para um lado, né? Eu sei, vocês devem saber para que lado eu vou, porque eu amo a ciência, apesar de amar muito Deus, né? Mas eu também amo muito a ciência, então eu fico meio perdida aí nessa história da criação do homem, né? Da seleção das espécies, de que Deus criou o homem, de que a mulher saiu da costela de Adão, né? Que Deus criou os animais, assim, que criou tudo em 7 dias. Então, eu fico nessa coisa meio perdida, né? Mas, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, a história do menino Charles Darwin, né? Que foi um menino que começou a sua vida sofrida, né? Com a perda da sua mamãe na infância. Um menino que logo cedo aprendeu a fazer pesquisas no seu laboratório de química, junto com seu irmão, e nesse navio Beagle, né, quando embarcou, fez todas as suas pesquisas e descobriu a origem, né, das espécies, e criou a sua teoria da seleção natural das espécies e escreveu esse livro para falar sobre que a sua teoria os mais espertos, os mais aptos, eles
se eles conseguem sobreviver e passam suas características para outras gerações, e assim as espécies vão se evoluindo. Então, em resumo, é isso que o Charles Darwin deixou pra gente, né, de contribuição para a biologia, para a ciência. Então, esta foi mais uma aulinha de conhecimento interdisciplinar, a filosofia junto com a biologia. E vocês podem dizer, hoje não tem nada a ver biologia com a filosofia. Tem, gente. Tudo o que traz conhecimento, sabedoria para a gente é filosofia. A filosofia, ela não estuda apenas aqueles pensadores que fazem perguntas sobre perguntas metafísicas. Não, a filosofia, ela é curiosa, ela quer saber um pouco de tudo. E o filósofo, ele precisa ter vários conhecimentos, ele precisa sair por aí pesquisando conhecimentos, pesquisando assuntos, porque se você não aceitou que o homem evolui, há toda uma seleção, uma origem das espécies, uma seleção natural, então você tem todo o direito de dizer, de questionar, você tem todo o direito de colocar sua opinião e até mesmo dar uma nova teoria, criar sua teoria. Já pensou você se tornando um cientista, criando uma teoria de evolução das espécies? Como surgiu o homem, como surgiu o ser vivo, né? Então, você pode criar sua teoria. É para isso que a filosofia existe, e é por isso e para isso que nós estamos aqui todos os dias, querendo fazer com que vocês pensem, deem contribuição às ciências, tragam um pensamento crítico, investigativo e filosófico de vocês. Filosofia nada mais é do que amor à sabedoria. Quem for lá para as minhas primeiras aulas vai ver que tem uma aulinha dizendo o que é filosofia, esse amor à sabedoria, esse desejo, esse encantamento pelo saber. E o saber de todas as coisas, não é saber apenas uma porçãozinha de algo, não. É saber um pouco de cada coisinha, ter domínio de cada ciência, certo? Então, a aula de hoje fica por aqui. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar todos os dias aqui com vocês. Eu e minhas bonecas, meus bonecos. Estou fazendo uma nova boneca que vai vir aqui contar histórias em breve para vocês, mais uma boneca, e na promessa de que amanhã nós voltaremos com uma nova história, uma história que vai ser trazida por alguém, ou pelas minhas bonecas, ou pelas minhas pesquisas, ou alguém vai nos contar. Temos, como eu disse no início, uma lista enorme de histórias, de assuntos para criar histórias. E beijo meu, abraços meus e de Sofia. Amamos vocês. Agora são quase 3 horas, mas nós deixamos já uma boa noite para vocês. Fiquem na paz de Deus, de Nossa Senhora, de Yansan, de Xangô, de Iemanjá. Façam suas preces para que o mundo tenha mais paz e menos violência, para que essa pandemia se acabe o mais rápido possível e que nós possamos nos abraçar e nos encontrarmos presencialmente. Façam preces para que as crianças tenham um lar, comida, roupa para vestirem, né? Sejam bem cuidadas, que os idosos também não sofram maltratos, sejam bem cuidados e sejam amados, muito amados por todos nós, porque os idosos merecem respeito e merecem ser amados. Eles viveram esses anos todos dedicando a nós, jovens, então agora que estão velhinhos, precisam dos nossos cuidados. Amem as pessoas ao seu redor, digam que as amam, e porque eu sempre digo todos os dias a Sofia que eu amo Sofia, e Sofia me diz que me ama. E beijo no coração. Fiquem com os anjinhos. Voltaremos amanhã, se todos os santos e orixás nos permitirem. E é isso. A despedida é dolorida, mas precisamos ir. Já faz muito tempo que estamos aqui. Abraços no coração de vocês, no coração, beijos no coração, abraços bem apertados, né? A gente volta, viu? Eu prometo. Tchau, tchau.